Olá, quinta-feira, 14 de março, é Dia Mundial do Rim. A gente fala sobre esse assunto e vamos saber também como a nova escolha do Papa foi recebida pela Diocese de Bauru. Conversamos com o bispo Dom Caetano Ferrari. E ainda, hipertensão e diabetes são as principais causas de problemas nos rins. São doenças de incidência familiar, mas em muitos casos estão relacionadas a maus hábitos e poderiam ser evitadas. Norte-americanos visitam a Unesp em Bauru para conhecer esportes brasileiros. I love Brazil. E a gente explica por quanto tempo você deve guardar documentos importantes. Hoje é comemorado no mundo todo o Dia do Rim. A data é um alerta à população para cuidar da saúde, já que a maior causa de insuficiência renal são outras duas doenças, a hipertensão e o diabetes. E você vai ver na reportagem a seguir que quando o problema avança, o paciente fica na dependência da hemodiálise. Estou morando em Bauru. Há 3 anos, Vera passa pelo menos 12 horas por semana ligada a uma máquina de hemodiálise no hospital de base em Bauru. Hipertensa só descobriu o problema quando os rins já estavam comprometidos. Tive sempre a pressão um pouco alta e quando eu fiquei um tempo meio inchada, fui procurar um médico. Com um exame simples já constatou que os meus rins não estavam funcionando. O compromisso com o tratamento é rigoroso. 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. O equipamento filtra o sangue substituindo os rins. Faltar da terapia pode causar complicações. E quem precisa disso para sobreviver não pode mais se dar ao luxo de ter uma agenda flexível. Para mim, assim, o que mais limita é viajar. Porque você não pode faltar e se você for viajar, você tem que pedir autorização lá para o local que você vai, fazer num lugar que você não conhece. E então eu não tenho assim essa coragem por enquanto. Eu acho que dá um receio na gente de fazer em outro lugar. No Brasil, estima-se que 100 mil pessoas façam hemodiálise. Desses pacientes, 70% descobriram a doença tarde demais, ou seja, quando os rins já estavam comprometidos. O tratamento dá sobrevida ao doente, mas não consegue fazer com que os rins voltem a funcionar completamente. Entre os principais fatores que levam os pacientes à hemodiálise estão a hipertensão e o diabetes. São doenças de incidência familiar, mas em muitos casos estão relacionadas a maus hábitos e poderiam ser evitadas. Um acompanhamento mais rigoroso dessas doenças ajudaria a diminuir o número de dependentes de hemodiálise. Você pega um paciente hipertenso, você monitora esse paciente, o diabetes, controla a pressão, controla o diabetes, dá uma dieta adequada. Você retarda a ida desse paciente para a diálise. Ou até você pode prevenir, quer dizer, evitar. Mas o hipertenso grave, maligno, ele acaba indo mesmo para a diálise. Você pode retardar isso. Pensando na prevenção, desde 2006 foi criado o Dia Internacional do Rim, uma forma de alertar a sociedade sobre os problemas relacionados à insuficiência renal. A cura é o transplante, mas apenas 10% dos renais crônicos conseguem um novo rim. No Brasil, a captação de órgãos é muito deficiente. É uma coisa cultural isso. Então, na Europa, por exemplo, o Estado toma conta disso. Então, qualquer paciente é potencialmente um doador. No Brasil não é assim. Sem o transplante, o paciente depende da hemodiálise para o resto da vida. Enquanto isso, quem não consegue um doador tem que se cuidar para que a saúde não piore. A gente tenta, assim, com alimentação. Não comer coisas assim que aumente muito fósforo ou potássio. E eu tenho conseguido que os exames, né, ficam melhores. Mas a gente tem que dar uma controlada. Tomou posse no início da tarde desta quinta-feira, na Câmara de Bauru, o suplente José Carlos Batata, do PT. Ele assume a cadeira do vereador Sandro Bussola, que está afastado durante 10 dias por causa de uma cirurgia de redução do estômago. Batata foi vereador até a legislatura passada, mas não conseguiu se reeleger. O IPEM acaba de divulgar o balanço da operação de fiscalização que fez em lojas de brinquedos, de material elétrico e de postos de combustíveis aqui em Bauru. A iniciativa faz parte da programação da Semana do Consumidor. Foram 118 lojas fiscalizadas. 56 apresentaram irregularidades.
2.761 produtos foram apreendidos. A maioria eram brinquedos. Pedaços desses brinquedos que se soltam e as crianças acabam engolindo e tendo problemas, além da composição disso, a tinta, material ser tóxica. Nos 2 dias de operação, o IPEM também fiscalizou 9 postos de combustível. Apenas um foi autuado. 136 bombas foram verificadas e 36 estavam erradas, sendo que uma dessas bombas ela foi interditada, porque ela estava fornecendo um produto superior do que a lei permite. Os estabelecimentos têm até 10 dias para apresentar a defesa ao IPEM, mas todos os produtos apreendidos serão destruídos. Os consumidores que perceberem irregularidades em impostos e produtos devem procurar o IPEM pelo telefone 0800 013 0522. E você, já reuniu a papelada para declarar o imposto de renda? Está com dificuldades para achar documentos importantes? Depois do intervalo, tem uma dica para evitar esse tipo de dor de cabeça. Nós vamos ensinar por quanto tempo você deve guardar contas e comprovantes. Voltamos com um recado para as mulheres. O Grupo Amigas do Peito promove neste domingo a 6ª Caminhada pela Vida em homenagem ao Mês das Mulheres. A saída será às 9 horas da manhã na Praça Portugal e o trajeto segue pela Avenida Getúlio Vargas até a Polícia Federal. O objetivo é chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e também para a necessidade de praticar exercícios físicos para manter a saúde. Qualquer mulher pode se inscrever gratuitamente em uma das lojas Roth. As participantes vão concorrer ao sorteio de 8 bicicletas no fim do evento. Um grupo de norte-americanos está visitando a Unesp aqui em Bauru. Eles são da Universidade de Arcádia, na Filadélfia, e vieram ao Brasil para conhecer mais da nossa cultura na área de esportes. Já nos alongamentos, dá para perceber que são iniciantes neste esporte. No final da tarde de ontem, os estudantes americanos aprenderam um pouco de capoeira com o pessoal da Unesp em Bauru. Eles conheceram passos básicos, movimentos de defesa e de ataque. Embalados pelo berimbau e pelas músicas típicas da capoeira, gingaram com a professora. Keila adorou a brincadeira. Eu gostei muito. Aqui é muito diferente dos Estados Unidos. Tem muito verde, é bonito e divertido. Esses universitários têm entre 18 e 20 anos. Eles são alunos do 1º ano de cursos das áreas de humanas, exatas e biológicas da Universidade de Arcádia, na Filadélfia. A visita ao Brasil faz parte de uma disciplina chamada Negócios do Esporte. Então, o objetivo é conhecer um pouco da cultura e dos esportes brasileiros. Para o professor que acompanha o grupo, conhecer o Brasil e a prática esportiva é valioso para os estudantes. Eles vieram para entender os esportes e a sociedade brasileira e movimentos comuns daqui, como o futebol, o samba e o carnaval. Eles já visitaram unidades da Unesp em São Paulo e em São José do Rio Preto. A atividade é um convênio da Assessoria de Relações Externas, a AREX da Unesp, com a Universidade Norte-Americana. No passeio, o grupo conhece o campus e também a cidade. Para os alunos nossos, para os próprios professores, é um intercâmbio, a possibilidade de um intercâmbio com uma universidade americana, né? O objetivo deles, é lógico, é fazer um intercâmbio e são alunos de vários cursos, né? Não especificamente da educação física. Eu acredito que essa vinda, né, tem a ver também com os grandes eventos que estão acontecendo no Brasil, com a Copa do Mundo e a Olimpíada, que está atraindo, né, várias universidades de todo o mundo para firmarem convênios, principalmente com a Unesp, que ela está esparramada, né, em todo o estado de São Paulo. Para os alunos, conhecer os costumes brasileiros é uma experiência diferente. Você gostou do Brasil? Sim, gostei muito. Por quê? É uma cultura diferente. Os Estados Unidos é muito diferente que esse sítio e acho que me lembra muito de Moçambique. Então,
É muito diferente, eu gostei muito da cultura. Eles toparam mesmo experimentar a ginga brasileira. Jogaram capoeira, se divertiram e vão guardar boas lembranças. I love Brazil. O imposto de renda deve ser entregue até o fim do mês que vem. E para preencher, tem que reunir toda a papelada. É nessa hora que a gente se dá conta se guardou comprovantes, extratos. Para ajudar você a se organizar, nós preparamos uma reportagem com os prazos corretos para guardar cada documento. Na casa do César, tudo que é pago por ele e pela esposa vai para esta pasta. Nela estão todos os comprovantes de contas e de compras que o casal quitou. Eu costumo organizar elas sempre separadas por modelo, tipo faturas de cartão, boletos de conta de luz, conta de água, separados por tipo de conta. E arquivo elas por um prazo de 5 anos. Por que você guarda essas contas desse jeito? A gente guarda pela preocupação que pode ocorrer de ter alguma cobrança indevida. Então, a gente tem que ter esses comprovantes para poder ter como certificar o nosso pagamento se um dia vier a ser cobrado. Guardar esses comprovantes é imprescindível para garantir tranquilidade ao cliente. Caso a empresa conteste o consumidor, o comprovante evita cobranças indevidas, principalmente de contas antigas. A maioria desses comprovantes deve ser arquivada por 5 anos, como água, luz, telefone e tributos como IPTU e IPVA. Nesse prazo também entram os pagamentos de planos de saúde, mensalidade escolar, cartão de crédito e honorários de profissionais liberais, como advogados, médicos e dentistas. Esse é o prazo legal que as empresas têm para cobrar judicialmente os clientes ou os contribuintes. No caso de aluguéis, os comprovantes devem ser guardados por 3 anos, mesmo que você já tenha desocupado o imóvel. No caso de seguros e despesas com hotéis, devem ser arquivados por pelo menos 1 ano. O César aprendeu essas lições com o pai dele, que é contabilista, e ele orienta. A melhor forma é arquivar tudo pelo tipo de conta. Aqui, como é que a gente faria isso, né? Num exemplo. Aqui nós temos as contas de cartão de crédito, nós temos as contas do telefone, já está até organizado por ano, né? Então esse clipe tem em 2010, esse clipe tem em 2011. Então, qualquer gaveta, qualquer guarda-roupa, um canto, lá você consegue deixar essa documentação guardada, sem maiores dificuldades. Quem está mais familiarizado com a tecnologia pode trocar toda a papelada pela informação digitalizada. Então, digitalizar pode ser muito mais prático, mas você tem que ter um scanner. Pessoas que têm o hábito de fazer o pagamento pela internet, já são pessoas que se utilizam mais desse sistema. Aí sim, ele poderia em formato digital e guardar na pastinha dele lá. Não vai ocupar espaço nenhum, muito mais vantajoso que ter o papel, inclusive. Guardar tudo em arquivo PDF. Tudo em arquivo PDF. Digital ou em papel, o importante é manter essa documentação em dia, para evitar ser pego de surpresa. Se por algum erro acontecer da empresa não reconhecer o pagamento e o consumidor não tiver o comprovante para demonstrar que ele pagou aquela dívida, ele acaba correndo o risco de pagar novamente essa dívida. Então, orientado, o consumidor tem esse cuidado de guardar esses comprovantes. E no caso da empresa, se ela não fornecer esse comprovante de quitação de débito anual, o que pode acontecer? A empresa está sujeita a multa, conforme previsto no Código de Defesa, e se o consumidor não receber esse comprovante de quitação dos débitos do ano anterior, ele pode procurar o PROCON para fazer a denúncia. Um aviso para os motoristas. Há uma interdição programada para amanhã na rodovia Marechal Rondon. A faixa esquerda da pista sentido capital interior vai ficar bloqueada amanhã das 9 da manhã à 1 da tarde, entre os quilômetros 340 e 350, aqui em Bauru. A concessionária Via Rondon vai fazer uma avaliação da pista para recompor o asfalto. Em função desse bloqueio, claro, existe a possibilidade de lentidão no trecho. A temperatura ficou um pouco mais amena hoje. Vamos ver se a tendência permanece amanhã. Quinta-feira de muitas nuvens no estado de São Paulo, com chuvas, trovoadas e ventanias no fim da tarde e à noite. Amanhã o sol deve aparecer mais. Mesmo assim, ainda pode chover forte, principalmente à tarde. Em Bauru ainda deve chover hoje. Amanhã o céu terá muitas nuvens, com curtas aberturas de sol e chuva com trovoadas. No momento, a umidade do ar está em 65%. Os ventos sopram a 15 km por hora. A temperatura máxima hoje chegou aos
28 graus. Amanhã pode atingir 31 em Bauru e Piratininga e em Agudos, 30 graus. No próximo bloco, o bispo de Bauru, Dom Caetano Ferrari, comenta o que podemos esperar do Papa Francisco. Voltamos já! Ontem o mundo parou para assistir ao Habemus Papam, o anúncio do novo líder da Igreja Católica. E muita gente se surpreendeu com a escolha do cardeal argentino Jorge Bergoglio. Nós vamos saber qual foi a reação da Diocese de Bauru. O bispo Dom Caetano Ferrari fala sobre as expectativas em relação ao novo Papa. O que a gente espera do novo Papa, que foi uma escolha assim, essa surpreendente, que pouca gente imaginava, eu não imaginava. Eu torcia para o brasileiro Dom Odilo, né? Mas a gente ficou bastante contente, porque é alguém da América Latina. E ele é um homem que, na oração que ele fez, né, na primeira mensagem, ele falou muito de rezar, de oração, vamos rezar, um homem místico, de espiritualidade. O homem do século XX era que ser místico, não será cristão. Essa frase é um lugar comum muito repetido, então um homem de espiritualidade quer construir fraternidade, precisamos nos irmanar nas diferenças, né, de credo e de orientação política, mas vivermos como irmãos. E ele vai investir muito no aspecto missionário. É um missionário, ele é pastor, ele é numa diocese também aí de Buenos Aires, envolvido com o trabalho pastoral. Como ele é uma pessoa muito simples, não é? Segundo informações que a gente já obteve aí, né? Ele andava assim pelas ruas, tomando ônibus, metrô, para ir para as paróquias, com a varize dele na mão. Então vai tornar aquela cúria mais simplificada, a cúria romana precisa ser simplificada, precisa ser sempre modernizada. Quem sabe também diminuir a questão da burocracia, a distância das igrejas locais com a Santa Sé, uma relação mais direta, sem passar por tanta burocracia. Eu acho que ele vai levar esse jeito nosso e a preocupação também com a promoção humana, com a pobreza, não é, com as coisas que são muito próprias aqui na nossa realidade da América Latina, né? Significa o peso da Igreja Católica fora da Europa, do Velho Mundo, não é? E pelo fato de ser da América Latina, então muito expressivo, porque a população católica de língua portuguesa e de língua espanhola, também na América do Norte, na América Central, na América Latina, chamada Latina, compreende metade da população católica do mundo. Então significa reconhecer a importância da Igreja, não é, presente na América Latina. Significa também para nós que vamos também levar para a Europa o nosso jeito de evangelizar, o nosso jeito de ser. Eu penso que vai ser muito útil e enriquecedor para lá, para eles também. É o primeiro jesuíta, Papa. E ele não escolheu o nome de Santo Inácio, Inácio I, que é o fundador dos jesuítas. Escolheu um franciscano, né? Um nome de Francisco, ligando também com o Francisco Xavier, que é jesuíta. Mas pela simplicidade, pela volta ao cristianismo primitivo, comunidade, fraternidade, São Francisco é o irmão universal de toda a criação, padroeiro da ecologia, simplicidade franciscana, e está ligado ao São Francisco de Assis. E o São Francisco Xavier, que é jesuíta, porque é o homem missionário, é o homem da evangelização, que foi para as Índias, evangelizou o Japão, as Índias, e né, tentou ir para a China. Nós vamos aguardar também qual é a linha de orientação que o Papa vai imprimir, né? Mas acho que ele vai trabalhar muito na evangelização, porque ele é um pastoralista, né? Então essa questão da união e da fraternidade no mundo inteiro, de uma igreja mais simples, uma igreja de oração, mística, espiritual, ele é um homem de oração. Você vê que na fala dele ele já pediu para rezar, já pediu bênção,
que o povo o abençoasse, ele deu a bênção. É um homem de fé. Dizem que ele é muito dado, ele é muito simpático, ele é bem quisto e ele transita bem tanto com os conservadores, chamados conservadores, quanto os progressistas. Transita bem, ele respeita bem as diferenças. Embora ele já é considerado, sim, eu vi aí um pouco na televisão, que ele é um conservador moderado. Quer dizer, naqueles pontos essenciais de fé e de moral, ele não vai mudar, a igreja não vai mudar. O que é pecado, não é? O que é fé, não vai mudar. 10 mandamentos existe, acabou. Então, rezar é importante. Isso aí não vai mudar. Ele vai tentar impulsionar a mudança naquilo que já vem do concílio. Anunciar o evangelho, com novos métodos, novas expressões, novo ardor, novo entusiasmo. Mas pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aproveitando a mídia, a tecnologia moderna, indo ao encontro das pessoas com novos métodos, né? Novas expressões e um novo entusiasmo, um novo vigor. Eu acho que vai ser a primeira viagem internacional dele, vai ser aqui no Rio, eu penso. E vem sim, certamente, tranquilo. Para nós vai ser bom, porque nós vamos então receber um Papa que é um país vizinho, né? Vai ter muita gozação, né? Por causa da rivalidade entre brasileiro e argentino, né? Lembra quando veio o Papa João Paulo aqui, perguntaram se Deus, já que Deus é brasileiro, aliás, ele disse, né? Já que Deus é brasileiro, o Papa é carioca, o Papa é gaúcho, o Papa é mineiro, o Papa é paulista. Nós vamos perguntar se ele também, apesar de ter nascido na Argentina, ele se considera também brasileiro. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!